Então, esse exercício aqui é um exercício de aplicação de derivada. E vamos ler para a gente identificar que tipo de exercício é esse. A gente tem a descrição de que a água está entrando em um reservatório em forma cônica. Ele é em forma de cilindro circular reto. E ele entra a taxa de 5 metros cúbicos por minuto. Então, esses 5 metros cúbicos por minuto já é uma informação que a gente pode anotar, que é o tanto que o volume está variando com o tempo, está entrando, então é positivo, metros cúbicos por minuto. Fala que tal reservatório tem um vértice para baixo. Então, a hora que a gente está estudando, esse é um reservatório cônico com vértice para baixo. E é dito que o raio da base, o raio da tampa ali, ele é esse raio aqui, na verdade isso aqui tudo é o diâmetro, está falando que o raio da base, o raio da tampa, é 7 metros. Então, se a gente colocar aqui, a gente está fazendo só um corte, né? Se a gente colocar esse valor aqui, esse pedaço aqui, vai ser 7 metros. Fala que a altura desse reservatório é 3 metros, então nosso desenho está com uma escala alterada aí, ó, porque isso aqui está falando que é 3 metros. E está dizendo que é pedida, encontre a taxa em que o nível de água está variando quando a profundidade do reservatório é de 2 metros. Então, essa água está entrando em algum momento, então tem um filme acontecendo, então tem água aqui dentro, e está perguntando, então está em água aqui, quando aqui mede 2 metros, qual é a taxa que o nível da água está variando, né? Então, nível de água e profundidade aqui está se referindo à mesma coisa. Então, a gente vai ter que atribuir nomes a essas variáveis. Curioso que esse 2 aqui é só um instante, então a gente tem que ter o cuidado de não colocar esse 2 no primeiro momento. A gente tem que pensar que é uma profundidade que está variando, que a gente pode chamar de P, se for o caso, ou de H. E aqui é o raio que está variando, aquele raio lá é fixo, e a gente tem esse raio que está variando à medida que a água vai enchendo, a água está entrando. Então, à medida que vai entrando, esse raio vai aumentando aqui. Então, a gente tem uma relação, que é a semelhança de triângulos aqui, ó, esses triângulos são semelhantes. Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, que aqui mede 3 e aqui mede 7, esse outro triângulo. Então, a gente pode usar essa semelhança de triângulos para tirar o raio e ficar tudo dependendo só da profundidade, porque a gente sabe que o volume varia a taxa de 5 metros cúbicos por minuto. E a gente conhece o volume do cone. O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, como é circular reto, a área da base é π ao quadrado vezes h. A altura aqui nesse caso é a profundidade, que é o volume de água que está variando, não é o volume do reservatório. O volume do reservatório é fixo. O que está variando é o volume da água que está entrando aqui. Então, a altura aqui é o que a gente chamou de P, poderia ter chamado de H sem problema. Então, o que está sendo pedido do exercício? Dada essa relação aqui que a gente tem em vermelho, está sendo pedido quanto que a profundidade varia com o tempo, quando que isso aqui? No instante em que a profundidade é igual a 2 metros. Esse é o instante que a gente quer, né, calcular essa variação da profundidade com o tempo. Então, a gente precisa derivar o volume em relação ao tempo. O tempo é essa variável comum, é como se tivesse um filme aqui acontecendo. Então, essa equação aqui, ó, que a gente vai escrever, esse π sobre 3 é constante, e a gente vai ter r ao quadrado t. A gente pode, nesse passo, derivar usando a regra do produto e depois achar a relação entre r e p e achar quanto que uma taxa varia com a outra. Mas o exercício ficaria mais rápido se a gente primeiro descobrisse essa relação. Por exemplo, por semelhança de triângulos, o cateto, se a gente falar desse ângulo θ aqui embaixo, ó, se esse aqui for o meu ângulo θ, esse aqui de baixo, o cateto oposto sobre o cateto adjacente aqui, que é o P, então R sobre P é igual a 7 sobre 3. 7 é o oposto e o 3 é tudo isso aqui, que é a altura do reservatório. Então, a gente descobre que R é igual a 7
terços de P. Então, pegando esse resultado e substituindo aqui no volume, a gente vai obter que o nosso volume agora vai depender só da profundidade do tempo. Então, vai ficar π sobre 3. Quem que é o raio? O raio é 7 terços da profundidade, o raio está ao quadrado, vezes a profundidade. Então, aqui a gente vai ficar com π, 7 ao quadrado, 3 ao quadrado vezes 3 vai ficar 3 ao cubo, isso tudo no denominador. E p ao quadrado vezes p ao cubo. O que a gente vai fazer agora é derivar essa equação em relação ao tempo. Então, isso tudo aqui é constante, a gente vai simplesmente repetir, repete a constante, deriva a função. Pode até escrever 49, se quiserem, 27, mas não precisa. Quem que é a derivada de p ao cubo? A gente vai derivar o cubo, a derivada do cubo é 3 ao quadrado, repete o p, vezes, deriva o p em relação ao tempo, deriva a profundidade em relação ao tempo. Então, agora a gente vai jogar as informações que nós temos. Ó. Isso aqui mede 5, que foi o que foi dado lá no início, 5 metros cúbicos por minuto. Nós queremos essa informação aqui, ó, é isso que foi pedido. Vamos olhar o enunciado. Ó. Foi pedido dp dt, isso aqui mede 5. E está pedindo isso quando P é igual a 2 metros. Então, a gente vai jogar essa informação também. Então, esse 3 aqui... eu já engoli um quadrado aqui. Ó, aqui era cubo, e eu copiei embaixo ao quadrado. Então, esse cubo, na verdade, vai simplificar com aquele 3 ali de cima e vai virar o quadrado. Mas, então, a gente tem a seguinte informação, ó. 5, que é esse valor, vai ser igual, simplificando esse com esse, né? Simplificando esse com esse, vai sobrar um quadrado aqui. Então, aqui vai ficar π, 49 sobre 9, 2 ao quadrado, 2 é o valor do P. Então, 2 ao quadrado, dp dt. Então, estamos perto do final do exercício. Qual a velocidade que a profundidade varia com o tempo? dp dt vai ser igual, eu vou ter que passar esses valores dividindo, né? Então, aqui vai ficar 9 vezes 5, 45, dividido por 4 vezes π vezes 49, o quê? Metro por minuto, que era a unidade lá positiva também, porque aumenta, a unidade foi metro por minuto, observe que tudo estava em metro, o tempo é minuto, então a nossa resposta final é em metro por minuto, e acabou o exercício. É isto.